Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast China para o Brasil. Eu sou a Daiane Mendes e aqui comigo também está a Luana Oliveira. Olá, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês. Nós fazemos parte da equipe China to Brasil e hoje falaremos sobre as relações econômicas entre o Brasil e a China, que têm se tornado cada vez mais importantes nas últimas décadas. Essa relação teve início na década de 70, durante o mandato do ex-presidente Ernesto Geisel, quando os dois países estabeleceram relações diplomáticas. Desde então, a China e o Brasil vêm mantendo uma boa estabilidade com cooperação mútua e bons acordos comerciais. E em 2009, a China tornou-se o principal parceiro comercial do Brasil. E para falar um pouco mais sobre essa relação, estamos aqui hoje com o Reinaldo Ma, advogado com mais de 20 anos de experiência em investimentos estrangeiros, sócio da IESH Consultoria, do BMJ Relações Governamentais, do BPP Advogados e membro do Conselho Empresarial Brasil-China. Seja bem-vindo, Reinaldo. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Bom, para iniciar o papo, nos fale um pouco sobre você, onde você nasceu, sua carreira, o que você faz e como que é essa sua relação pessoal do Brasil e a China. Você é brasileiro e seus pais são chineses, né? Bom, eu sou carioca, como você já falou, nasci no Rio de Janeiro, meus dois pais são chineses, eu falava chinês em casa. Escolhi, diferentemente dos vários descendentes de chinês, fazer direito, não fiz medicina nem engenharia. E comecei minha carreira muito na Petrobras, fazendo estágio na Petrobras. E ao me formar, resolvi ir para a China estudar. A gente, como descendente, e aí os descendentes de qualquer nacionalidade acho que vão se identificar comigo, infelizmente a gente não ganha bagagem toda cultural e conhecimento por genes. A gente ganha as feições, mas a gente precisa aprender a língua, costumes, a cultura, que a gente aprende um pouco em casa, mais uma imersão no seu país de origem, de nossos pais, sempre é positivo. Então, dito isso, depois de formado, eu decidi ir para a China estudar. Passei um ano estudando e fui bastante abençoado ali. A gente brinca, Deus é brasileiro, então fui abençoado e acabei conseguindo trabalhar em Hong Kong, numa mineradora, e fui expatriado ali com 23 anos para Hong Kong para desenvolver o então incipiente mercado de minério de ferro da China. E aí passo 2002, 3 e 4, parte de 4 em Hong Kong, aí trabalhando com o mercado chinês. Diga-se passando, em 2002 a China ainda não era um ávido comprador de minério de ferro. Em 2003 que ela passa a ser um comprador bastante voraz e tem se mantido assim há 2 décadas. 2004 é o ano que a gente brinca que o Brasil acorda para a China. Então, assim, Lula faz a primeira visita para a China em maio de 2004 e em novembro de 2004, então, o presidente chinês, Hu Jintao, reciproca essa visita e faz a visita no Brasil. No meio do campo é constituído em setembro de 2004 o Conselho Empresarial Brasil-China e começa-se, a gente fala dos grandes fluxos de investimento e as relações comerciais entre Brasil e China. Depois de estar, eu fui trabalhar no Conselho Empresarial Brasil-China, saindo da SAMAR, passei um ano trabalhando com isso, lidando muito com as relações Brasil-China e inclusive com os problemas das relações Brasil-China. Um ano no Conselho Empresarial, depois eu vou para o escritório de advocacia. Eu vou para o escritório no Rio de Janeiro, que depois me manda para Xangai novamente, para a China. Eu passo um ano em Xangai trabalhando como advogado visitante, 2007 em Hong Kong como advogado visitante, até que eu volto para o Brasil de novo, e aí já está explodindo de investimentos em chineses no Brasil. Em 2009 eu mudo para São Paulo, o mundo não é perfeito, a gente é carioca, não consegue trabalhar e morar no Rio, e em 2012 eu torno sócio de uma banca internacional grande, ou banca nacional grande, passo 10 anos como sócio, e até que recentemente eu me juntei aqui à IEST e ao BMJ, mas sempre trabalhando aí nessas últimas quase 2 décadas e meio com investimentos chineses e vi toda a evolução dos chineses, da sofisticação, da falta de sofisticação para a hipersofisticação chinesa, tanto no comércio quanto no investimento. E você trabalhou nos 2 países por bastante tempo na China e bastante tempo aqui no Brasil. Anos na China. Passei 6 anos lá e dos 6 são 5 trabalhando. E quais são as principais diferenças no âmbito profissional entre os 2 países? Eu acho que os dois, assim, a China e o Brasil têm suas similaridades e algumas diferenças, Eu brinco que existia um termo que chamava que o Brasil era a China tropical, Então, assim, algumas similaridades da cultura,
São povos muito amistosos e bastante flexíveis. É uma coisa que vale, assim, todo mundo quando pensa no executivo chinês, ele pensa no executivo oriental e que remete muito ao executivo japonês, pela experiência que o Brasil tem com o Japão, que é um pouco mais longa. E o chinês é um pouco diferente, ele tem hierarquia, ele tem sua formalidade, mas ele tem uma flexibilidade muito maior, ele tem um nível de informalidade, então é um casamento cultural bastante interessante. Então, assim, por isso que eu acho que tem esse crescimento tanto do comércio bilateral quanto de investimento. Diferenças, eu acho que a gente vai ter várias, né? Algumas coisas, algumas relações, por exemplo, a relação com o governo na China é muito diferente do Brasil, né? O governo está muito alinhado com o mundo empresarial e vice-versa dentro da China, coisa que nem sempre a gente vê isso no Brasil. Então, é preciso tomar um pouco esse cuidado. As lideranças políticas na China têm um poder efetivo maior do que tem no mundo ocidental. Ou seja, se você recebe uma aprovação ou um ok de um governador, um presidente, isso normalmente se reflete em toda a cadeia de comando. Então, você pode... Coisa que, às vezes, um governador, um presidente do Brasil não tem essa autonomia para te dar um ok nesse sentido. Então, são algumas diferenças que você precisa tomar bastante cuidado para evitar, né, uma interpretação errônea. Olha, não, o ministro falou que está ok, não, mas você precisa seguir todos os ditames. Não é porque o ministro falou que nós não precisamos seguir todas as vírgulas da regra. Então, assim, a China às vezes facilita mais do que no Brasil. Então, são estas as questões que a gente acaba vindo trazer. O sistema tributário chinês é extremamente simples, então, assim, e há muito fomento ao empreendedorismo, coisa que às vezes a gente não tem no Brasil. A gente não chega a ter o mesmo nível, então é preciso sempre gerenciar a expectativa dos dois lados. O trabalho com China é sempre gestão de expectativa, tanto do brasileiro quanto ao investimento chinês, quanto do chinês ao ambiente de investimento aqui no Brasil. E a gente percebe que esse investimento da China no Brasil tem sido bem crescente nos últimos anos, né? A perspectiva é que ainda cresça cada vez mais com esses novos acordos assinados, né? Eu acho que ele vem a crescer e se você olhar, o Brasil passou a ter, desde 2012, a China como o maior investidor estrangeiro e em 2021 a gente se tornou o principal destino individual dos investimentos chineses no mundo. Um pouco da razão talvez seja, eu brinco que o Brasil seja a última fronteira para os investimentos chineses. Eles estão vindo e estão gerando bastante oportunidade. A gente vê muitas empresas surgindo e vários empregos, né, vagas de emprego sendo abertas, empregos diretos, indiretos, além da transferência de tecnologia que já está acontecendo. Então eu acho que a gente consegue capitalizar e ver mais frutos aí dessa relação Brasil-China. E os empreendedores chineses têm vindo cada vez mais aqui para o Brasil. O que eles enxergam aqui no nosso país? Quais são os benefícios que eles enxergam para estar vindo para cá? Eu acho que é um mercado consumidor com grande possibilidade de expansão. O Brasil sempre é um mercado interessante, a gente tem mais de 2 milhões de habitantes, um mercado consumidor bastante ávido por produtos, né? Então, e é curioso, assim, todas as nossas crises econômicas acho que fazem com que esse mercado consumidor esteja sempre pronto para dar o próximo pulo, né? Então a gente vê que quando o governo baixa produtos, impostos, né? A gente teve um momento em que você reduziu o IPI. O Brasil virou, né? A gente pulou várias posições entre os principais mercados aí para consumo, né? Fosse de eletrodoméstico, outros. Quando os juros caem, a gente sobe rapidamente também o consumo. A gente tem uma demanda reprimida muito grande no mercado consumo brasileiro. Então, o menor sinal de melhora da economia, a gente cresce bastante. A gente acha que foi de 6º a 3º maior mercado consumidor de carro em 2011, exatamente por isso. Baixou os juros, baixa a inflação, então a gente explode de vender carro, né? Explode de vender eletrodomésticos, explode de vender. Então, assim, tem um mercado a ser explorado aqui, mesmo nos ciclos brasileiros. Então, assim, acho que eles entenderam que se ele souber estar posicionado para o próximo ciclo, ele pode crescer bastante em vários segmentos, inclusive no setor de serviços, setor bancário, fintechs e outros que continuam vindo aqui para o Brasil e a gente vê esse movimento contínuo olhando o mercado brasileiro. Reinaldo, o presidente Lula visitou a China recentemente e 15 acordos foram assinados, o que marca um novo momento da diplomacia brasileira. Para você, quais são os benefícios que esses acordos trazem para ambos os países? Eu acho que os acordos comerciais, né, acho que é importante listar assim, a gente tem
nós tivemos acordos comerciais assinados entre empresas e acordos de governo. Mas todas as visitas presidenciais, e eu acho que todos os nossos presidentes, desde do primeiro mandato do Lula, têm feito visitas à China, né? Então Lula chegou aí à China 2 vezes, Dilma 2 vezes, Temer 2 vezes como presidente, Bolsonaro também, e agora Lula no terceiro mandato faz sua terceira visita para a China. E é extremamente importante que haja essas visitas, porque há uma presença muito forte do Estado, né? Então, assim, o empresariado chinês preza muito por essa atenção diplomática e a presença de governo nas relações comerciais. Então, o fato de Lula estar visitando, de um nosso presidente estar visitando mais uma vez a China é extremamente importante, e esses acordos acabam por refletir isso, abrem aí um novo cenário, um novo momento aí de relações Brasil-China. Muitos dos acordos hoje, o que é interessante, a gente fala muito de economia verde, há vários acordos sobre economia verde, sobre energias renováveis, então que mostra que a gente está caminhando aí para um momento de uma China ambientalmente responsável, um Brasil ambientalmente responsável. Além disso, a gente, né, tem um foco em pesquisa e desenvolvimento, são 2 acordos focados em criação de pesquisa, áreas de pesquisa e desenvolvimento, startups e outros. Então mostra aí que a gente abre mais um franco, mais uma frente aí nas relações Brasil-China que não são de hoje, né? Então assim, a gente vai expandindo os segmentos, o que é super benéfico para os 2 países. Antes mesmo da visita do presidente Lula à China, o Brasil já havia assinado o acordo para serem possíveis operações comerciais sem o uso do dólar. Quais são as vantagens disso, além de ser possível fazer negociação entre as 2 moedas? Bom, vamos lá. É um processo longo, mas eu acho que uma conversibilidade direta ela é muito benéfica por ambos os países, principalmente para os pequenos importadores e exportadores, né? E qual que é a razão disso? Toda vez que a gente está falando de um processo de importação e exportação, a gente tem conversão de moeda e você tem, por consequência, risco cambial, né? Então, o que é o risco cambial quando a gente fala? O pequeno exportador aqui vai exportar para a China, então ele precisa converter do real para o dólar e depois do dólar para o RMB, para a moeda chinesa. E aí são 2 variações que ele passa, por consequência são 2 transações, então são 2 taxas bancárias. E por que aqui a gente está falando do pequeno exportador? Porque para o grande exportador, normalmente como ele tem muito volume, ele tem mais poder de barganha com os bancos, seja aqui no Brasil ou na China, eles precisam fazer essa conversão, então ele consegue negociar taxas e cotações melhores, coisa que o pequeno exportador não consegue. E aí vale ressaltar que isso vale via de mão dupla, tanto de quem está exportando do Brasil para a China ou de quem está importando da China para o Brasil. Então isso reduz o volume de transação, reduz o volume de custo, aumenta a competitividade, então acho que melhora muito o mercado. Principalmente na diversificação da pauta, né? Pequenos produtos, pequenos produtores, até maior valor agregado. A gente talvez não veja esses números em volume na pauta de exportação, porque o agro realmente é muito grande. Mas a diversificação de pauta está acontecendo e a conversão direta tem tudo para fomentar essa diversificação. Desde 2009, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. E nesses anos, os 2 países mudaram muito. Quais são as suas perspectivas anteriores e para o futuro? Eu acho que vale a gente ressaltar em 2 frontes, né? Uma é na parte do fronte de comércio e depois na questão de investimento. Mas antes disso, acho que vale ressaltar a evolução que a China teve, né? Então a gente costuma brincar assim, a China de hoje, na primeira visita de Lula para a China foi em 2004 e a terceira agora em 2023, ou seja, quase 20 anos depois, né? O que teve nesse lapso? Eu acho que um dos principais fatores para a gente entender é que a China mudou bastante, a China cresceu, evoluiu e enriqueceu. O PIB da China ele quase que detuplicou 2004 para 2023 e o PIB per capita também não ficou longe. Isso, se a gente pensar, é uma população de 1,4 bilhões, quase 7 vezes a população brasileira, a gente tem ideia do tamanho do que é aquilo e do mercado consumidor. A gente costuma brincar dizendo o seguinte, lá em 2004 todo mundo dizia assim, olha, e se cada um chinês comer um bombom, se cada um chinês tomar um refrigerante, o que vai acontecer com o refrigerante, né, com o preço do bombom? Hoje a pergunta é se cada um chinês comprar um utilitário de luxo, um carro elétrico, comprar uma bolsa de marca, o que vai acontecer com o mercado? Porque realmente o consumidor chinês enriqueceu bastante. Nas perspectivas mais conservadoras,
A classe média chinesa está em 400 milhões de habitantes, ou seja, a gente tem uma classe média equivalente a 2 vezes a população do Brasil. Então a gente começa a entender o tamanho do mercado consumidor e por que ele é um país voraz por nossos produtos, que vão de commodities aí até bens de consumo. Então acho que assim, o crescimento nas relações comerciais vão crescer bastante. Então, acho que tende a crescer, a gente tende a passar para diversificar um pouco para produtos de maior valor agregado e continuar crescendo. Aí você me pedia falar um pouco no ponto de vista de investimento, a gente vai continuar tendo investimentos na China, são vários fluxos tanto de infraestrutura, energia, né, bens de consumo, e agora a gente passa por um momento de um investidor sofisticado, um investidor na área de tecnologia. Aí vamos ter apps, né, vamos ter marketplaces, fintechs e outros aí adentrando o mercado brasileiro. Vem se falando muito que a China hoje está pensando mais em qualidade do que quantidade, né? Antigamente eram produtos da China, a gente pensava na quantidade, muitas pessoas trabalhando, então muitos produtos. Hoje a gente consegue enxergar essa mudança da China, que ela vem trazendo esses produtos de serviço, né? De robôs, produtos mais sofisticados, produtos com mais tecnologia. Como você enxerga essa perspectiva futuramente? Não, Dani, ótima pergunta que você fez e você acabou de resumir o que a gente chama do salto qualitativo, né? A gente sai da quantidade para a qualidade. E isso é um pouco decorrência do próprio enriquecimento do consumidor chinês, né? Ele deixou de ser um consumidor, como a gente falava, que comprava bombom e Coca-Cola, para virar um consumidor que compra bolsas de luxo e carros elétricos. E o mesmo a gente vê acontecer para a exportação, né? Antigamente, assim, o seu tênis, o seu vestuário era chinês, né? Hoje o seu celular e o seu carro elétrico é chinês. Então, assim, você vê um pulo, um salto tecnológico aí muito grande. A China fez muitos investimentos no setor de pesquisa e desenvolvimento, um investimento maciço em educação que permitiu dar a ela esse salto qualitativo. Então, assim, a gente vê isso nos investimentos, isso eu não diria que muda o perfil do investimento chinês, porque a gente quando brinca assim das ondas de investimento chinês, elas nunca acabaram, elas continuam. Então a gente vai continuar tendo investimento em commodities, vai continuar tendo investimento em energia, em petróleo e gás, em produtos manufaturados, linha branca, 2 rodas, 4 rodas, e agora também nessa área tecnológica, aí vamos ver bastante gente chegando aqui ao Brasil, que vão desde produção de eletrônicos, carros elétricos, aerogeradores e outros. Então a gente vai continuar um incremento, eu acho que não uma mudança, mas um incremento aí no pool de investimento chinês. E aqui vale ressaltar que o consumidor chinês como tal, ávido, também está querendo buscar mais produtos de maior qualidade. E é aqui onde eu acho que o Brasil tem uma oportunidade de realizar algumas vendas para a China que fugiriam um pouco apenas das grandes commodities. Pode falar de produtos mais saudáveis, produtos orgânicos, castanhas, e uma série de outros produtos, seja para uso ou de uso alimentar, para a China, inclusive usando os próprios marketplaces chineses, que tem essa função de poder não só exportar da China para o Brasil, mas também exportar do Brasil para a China. Quero voltar um pouquinho na linha do tempo. Igual você falou que de 2004 para cá a China cresceu bastante. O que se deu ali no país? O que aconteceu nesse meio tempo para a China ter crescido tanto e hoje em dia ela está batendo de frente até com os Estados Unidos? Eu acho que, como eu falei antes, era um pouco o investimento, primeiro em educação, né, um investimento maciço em educação que a China vem fazendo, e depois investimento muito intenso em pesquisa em tecnologia, né? Você pode lembrar que lá atrás a gente brincava que a China copiava-se de tudo, e hoje a China deixou de ser alguém que está copiando para ser alguém que está produzindo a tecnologia. Então ela fez um catch-up tecnológico e está avançando, né? Então assim, a China tem, eu não tenho os números aqui agora, mas um número absurdo de centro de pesquisa e desenvolvimento e uma série de políticas para fomento de pesquisa e desenvolvimento. Tanto é que 2 dos acordos assinados aí na visita presidencial se tratam exatamente de centro de pesquisa e desenvolvimento. Então acho que já começa até a expandir essa parte aqui para as relações bilaterais, e aí o Brasil tem um pouco a agregar esse olhar de crescimento e evolução tecnológica chinês. Mas muito educação e investimento em pesquisa e desenvolvimento. Você falando sobre os acordos, e um dos pontos que o Lula reforçou
seria sobre o clima. Como que a gente consegue pensar num país tão populoso, tão grande, e tá mudando isso, mas a gente sabe que tem uns desafios, né? Eu acho que a China vem mudando um pouco a sua perspectiva, né? Eu acho que lá atrás nós precisamos desenvolver, né? O principal objetivo sempre foi criar desenvolvimento e às vezes até sobre ultrapassando preocupação ambiental. E a China já desenvolveu. Eu acho que sobre o aspecto da China a gente já cresceu, a sua população já enriqueceu e agora a gente precisa olhar um pouco, cuidado com o meio ambiente, seguindo muita linha do que foi feito nos países norte-americanos e europeus, né? Esses países enriqueceram para depois desenvolver suas indústrias e depois olhar um pouco a questão do meio ambiente. A China passa a ter um olhar muito rigoroso com isso, passa a olhar o clima, as mudanças climáticas com bastante cuidado, né? Tanto que se você olhar o último plano quinquenal chinês, as metas ambientais, elas eram consideradas metas binding, ou seja, você tinha um rigor maior para as metas ambientais do que as metas econômicas, então a preocupação maior com isso. A China fez um comprometimento de fazer reduções significativas da sua emissão de carbono até 2030 e 2060, ou seja, a China quer se tornar praticamente carbono zero, neutra, em 2060, o que impõe uma série de desafios, né? Então, assim, várias indústrias que emitem carbono vão ter que se adaptar e isso está disparando um grande investimento na área de pesquisa em tecnologia para desenvolver novas tecnologias para permitir que isso aconteça. A China se tornou a fábrica do mundo, então, como você mesmo falou, você de repente deixar de emitir carbono e para poder continuar produzindo não é uma situação fácil, mas a gente sabe que a China costuma cumprir suas metas e a gente vê uma evolução nisso, né? E se as pessoas que costumam ir à China com frequência conseguem perceber nitidamente que você hoje já consegue ver céu azul em Xangai, em Pequim, né, rotineiramente, coisa que você não conseguia fazer 10, 15 anos atrás. Então a China deixou de ser o grande poluidor e está trabalhando para isso, de se tornar o grande líder na energia limpa mesmo, e aí nas mudanças de clima, né, e economia verde. Sobre isso, de ser um país muito grande e explosão de crescimento, como que essa crescente influência econômica da China no cenário global tem impactado as relações dos países? Eu acho que a China começa a ter um papel de preponderância em muitos aspectos. Primeiro na cadeias de valor, na indústria, né? Depois aí na economia, e aí dentro da expansão dos investimentos na geopolítica, e agora até inclusive a gente vê questões militares até. Então isso de fato começa a incomodar, a China começa a se colocar como um player relevante, e que pode fazer uma reacomodação, vamos dizer assim, de fatores de poder no mundo, principalmente no contexto geopolítico. Sobre essa guerra comercial que tem rolado entre a China e os Estados Unidos, de que maneira isso pode afetar o Brasil? A gente pode sofrer algum impacto, já que o Brasil agora pode fazer transações diretas com a moeda chinesa? A pergunta é bastante interessante, né? Primeiro a gente vai dizer que a gente não gosta de falar de guerra comercial, né? Então existe algum atrito na área comercial entre China e Brasil, China e Estados Unidos. Do ponto de vista do Brasil, eu costumo sempre brincar que assim, cada país tem que defender o seu interesse, né? A China defende o interesse da China, os Estados Unidos defendem os Estados Unidos e o Brasil tem que defender o interesse do Brasil. Ponto. A gente não tem que olhar um olhar chinês, nem o americano, nem o francês, nem o inglês. Olha, defender os interesses do Brasil. Quando a gente contrapõe China e Estados Unidos, a gente tem uma relação mais antiga, e talvez mais a nível cultural, com os Estados Unidos. Mas se você olhar do ponto de vista econômico, a gente tem muito mais complementaridade com a China e muito mais similaridade com os Estados Unidos. Vou te dar um exemplo. A China é um grande produtor de carvão e um grande produtor de aço, mas tem pouca produção de minério de ferro, coisa que o Brasil tem, né? É um dos grandes players globais no sentido. Isso nos tornou um dos grandes fornecedores aí de minério de ferro para a China. A China é um ávido, está entre os 5 maiores produtores de grãos do planeta Terra, só que pouca gente sabe, o Brasil está dos grandes produtores, mas a China também está. Só que a China está entre os maiores consumidores e acaba consumindo mais do que sua produção, e a China optou em algum momento que não fosse dependente de soja, né? Ela precisa ser independente na produção de vários grãos, com exceção da soja, o que abriu espaço para o Brasil, como grande produtor de soja, e ser o grande fornecedor de soja para a China. A China passou a ser um grande consumidor de energia, a gente produz então também petróleo e gás, papel e celulose, e uma série de produtos aí que acabaram se mostrando
muito complementares, né, para a economia chinesa e brasileira. A gente somos um grande fornecedor e a China um grande consumidor. Proteína animal é um exemplo muito interessante. A gente é um dos maiores exportadores de carne bovina e temos a China como um dos nossos maiores clientes. Quando a gente olha para a relação comparativa economicamente Brasil e Estados Unidos, aí a gente começa a ver, quando a gente fala o que é as similaridades. Os Estados Unidos é um dos grandes produtores de milho e soja. Nós somos grandes produtores de milho e soja e nós competimos pelo mercado chinês, né, com os Estados Unidos para isso. Proteína animal é a mesma coisa. Então, a gente tem mais risco em ter algum deslocamento de alguma importação chinesa, deixando de comprar de um produtor brasileiro e passando a comprar um americano, do que o reverso. Então, acho que o impacto ali dessa disputa comercial China e Estados Unidos pode ter algum impacto adverso para a gente. Eu acho que a gente ainda não chegou a ver, mas certamente isso, alguns anos atrás, estava no radar dos grandes exportadores brasileiros e do governo brasileiro também. Passando para a segunda parte da sua pergunta, né? Então, sobre as transações diretas com a moeda chinesa. Eu acho que a gente já tem muitas transações sendo feitas, eu acho que é uma migração que está acontecendo, ela já está acontecendo, toda a estrutura mundial foi criada em sistemas padrões, primeiro lá o sistema ouro, do Bretton Woods, depois você teve na Libra, agora sobre os Estados Unidos, o dólar americano, e começa agora a mudar um pouco, convergir para a moeda chinesa. Eu acho que a gente vai ver isso ao longo aí das próximas décadas, na preponderância da moeda chinesa. Isso não acontece da noite para o dia, não sem percalços, não sem suas dificuldades, mas o processo já começou e eu acho que ele não para mais. Tem uma perspectiva muito boa para o futuro entre o Brasil e a China, mas a gente gostaria de saber, na sua visão, quais são os desafios que você enxerga para essa relação que agora se inicia de uma forma mais positiva? O Brasil precisa trabalhar algumas das suas questões internas, né? Algumas das dificuldades. Não é de hoje que o investidor estrangeiro, não só o chinês, como todos os estrangeiros, falam do custo do Brasil, das dificuldades no sistema tributário, de imprevisibilidade, uma série de quesitos ambiental no Brasil. Acho que a gente precisa arrumar um pouco a casa e, com isso, poder alavancar mais o investimento e se beneficiar mais com esse investimento. Um outro aspecto também é buscar a vinda de mais conteúdo tecnológico chinês para cá. Não que ele não tenha vindo, ele está vindo, mas eu acho que pode vir com mais intensidade, trazer mais benefícios, né? A prova disso são esses acordos de centros de pesquisa e desenvolvimento. Eu acho que a gente pode ter mais, muito mais. Você acredita que o mandarim, a longo prazo, vai ser uma língua obrigatória aqui no Brasil? Dificilmente eu vejo isso obrigatório, é um diferencial grande, né, você ter o mandarim, porque você ajuda a interlocução. Mais do que a língua também é entender o mindset, né, entender a parte cultural, entender como o chinês pensa. Daí é importante um pouco de vivência na China para entender como o chinês pensa. Estudar a língua é sempre positivo, seja para qualquer país. A língua de comunicação ainda vai prevalecer no inglês, mas assim, ter o chinês, ele passa a ser muito importante. Eu acho que ele vai ser cada vez mais bem visto e cada vez mais importante. Então, se eu me digo, olha, se vale a pena estudar chinês, eu diria vale sim. A única ressalva é que sim, você não pode ser ingênuo, né? Se tornar fluente numa língua estrangeira não é uma coisa simples nem rápida. Então, você precisa dedicar bastante tempo para esse estudo, mas certamente vale a pena e a gente tem visto aqui mesmo na IEST que o chinês passa a ser um diferencial grande, não só para critério de desempate ou para contratação, mas mesmo do ponto de vista salarial. Assim, se você fala chinês, seu salário já sobe consideravelmente. Tem sido um idioma importante também, principalmente pela quantidade de empresas chinesas que está sendo aberta aqui no Brasil, né? Hoje, eu acho que segundo dados da Associação Brasileira de Empresas Chinesas, são quase 200 empresas já instaladas no Brasil, ou seja, a gente fala de empresas com CNPJ, não apenas de representantes comerciais. Se a gente considerar representantes comerciais, a gente tem perto de 300, acho que em 23 estados brasileiros. Então, assim, a gente tem um investimento, uma presença bastante ostensiva de investimento chinês no Brasil, o que traz muita oportunidade, né, para quem está buscando trabalhar para o chinês e, em especial, para quem fala chinês.
Bom, por hoje é isso, pessoal. Agradecemos a presença do Reinaldo. Foi muito bacana ver você aqui no podcast. Espero que a gente possa te escutar aqui novamente. Tá ótimo, prazer enorme, quando vocês quiserem. Muito obrigada. E se você quer saber mais notícias sobre o Brasil e a China, nos acompanhe no nosso blog, que é www.chinatobrasil.com, e também no Instagram, LinkedIn, YouTube, @ChinaToBrasil, Facebook, @C2BIESH. E é isso. Obrigada, você que está ouvindo a gente, e até o próximo episódio de China para o Brasil.